É isso aí, finalmente chegamos em dezembro, final do ano tá aí, comilança, festa, e eu vou pedir um livro para cada um da minha família. E aí, se eu não ganhar, pelo menos eu ganho, vai que... Porque vai que cola, né? Vai que eu ganho um livro. Às vezes eu peço para todo mundo, não dá, né? Vamos ver como é que vai ser. E aí, gente, beleza? Aqui é o Davi, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui com mais um vlogzinho para conversar um pouquinho com vocês, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho das minhas leituras, né? O que eu tô lendo, o que eu pretendo ler agora em dezembro e comentar brevemente algumas leituras de novembro. Eu fiz um vídeo meio que improvisado de um vlog, né, há um tempinho atrás, e lá eu comentei algumas leituras, mas ele foi meio improvisado assim, e eu queria ter deixado para fazer em novembro, só que acabei por fazendo ele, porque tinha umas coisinhas para falar sobre aqueles livros e tudo. Foi o vídeo do unboxing, ele teve um unboxing, e teve uns livros que eu comprei, e teve os livros que eu comentei do mês de novembro, né? Mas enfim, eu vou falar mais um pouquinho sobre eles ali, mas não vai ser nem todos ali, vai ser só um deles, né? E vou falar de um que eu não falei, né, naquele vídeo, porque a ideia era fazer um vídeo sobre os livros que eu li em novembro, mas como não foram muitos também, eu resolvi incluir nesse, né? E esse vai englobar tudo isso, os livros que eu li, os livros que eu tô lendo e os livros que eu vou ler, né? E vai ser meio que essa ideia, assim. Então, é isso aí. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem o gostei, deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Faz isso aí. E também eu ia pedir para vocês comentarem nos vídeos, porque o comentário ajuda bastante o canal a crescer, então eu peço que vocês comentem aí alguma coisa. Gostei desse livro, estou interessado nesse. Se você puder me ajudar, eu ficaria muito agradecido, beleza? Então, dados os avisos, vamos ao vídeo. Então, antes de começar aqui o vídeo sobre as leituras que eu quero fazer em dezembro, tal, falar disso tudo, eu queria antes falar com vocês dos livros que eu li em novembro. E essa parte vai ser bem rápida, porque eu já fiz o vlog lá do unboxing, então vai ser tranquilo. Mas, enfim, eu li o Paciente Silenciosa, já comentei um pouquinho no vídeo do unboxing, então se você quer saber um pouquinho do que eu falei dele, tá naquele vídeo. O que eu vou dizer aqui nesse vídeo é só que eu já vou fazer o roteiro de resenha dele, então vai ter resenha desse livro aqui. Já falei demais dele no outro vlog, então se você tiver interesse em saber algumas coisas assim sobre ele, vai lá no outro vídeo, beleza? O outro livro eu li no Kindle Unlimited, e esse livro do Kindle eu li ele no final de outubro para o início de novembro, se estendeu ali para as 2 primeiras semanas de novembro. E aí eu terminei a leitura dele e tudo, que é o Última Casa da Rua Needles, né? Needles. Eu li esse livro, eu gostei pra caramba, é um livro de quase 400 páginas e ele é um livro de suspense e ele é muito bacana. Eu só achei a leitura dele um pouquinho difícil, porque é muito complexo, tipo, tem umas narração de ponto de vista de vários personagens, você tem que meio que montar a história com esses pontos de vista, e você fica tentando ali descobrir o que está acontecendo. O que é uma dinâmica muito legal de suspense, eu gostei muito, acho muito legal, inclusive gostei bastante desse livro, mas é um pouco cansativo às vezes, tem horas que você lê assim e fica um pouco cansado de ficar tentando desvendar a história assim, então pode ser um pouco cansativo. Já escrevi o roteiro de resenha desse livro também, só falta gravar, mas já adianta assim que eu achei um livro muito legal, não era nada do que eu esperava e foi muito bom. E inclusive esse livro me fez pensar o seguinte, não sei se vocês gostariam dessa ideia, né, quem me assiste aí, mas assim, eu pensei por causa desse livro, eu tô querendo fazer vídeos que são meio que tipo umas resenhas com spoiler, né? Só que não ia ser bem uma resenha, ia ser uns vídeos em que eu pego ali 2, 3 livros e fico só comentando spoilers deles mesmo, assim, tipo spoilers de livros, para eu poder dar minha opinião mais assim, menos amarrada possível, assim, sabe, menos travada, porque às vezes, tipo assim, esse livro mesmo, eu quero falar dele, eu quero explicar algumas coisas dele que são muito legais, mas
Para eu explicar, eu tenho que dar uns spoilers, porque a temática do livro, assim, ela muda muito durante a história. E aí eu pensei em fazer isso, em fazer esse quadro em que eu pego ali 2, 3 livros, os livros que eu tô lendo, e eu vou, tipo, comentando eles com spoilers, então, tipo, comentando livros com spoilers, sei lá, alguma coisa assim. Ia ser alguma coisa nesse sentido, para eu poder dar uma instigada maior no pessoal ali que às vezes quer se interessar no livro, mas tá incerto se quer ler ou não. E às vezes dando uns spoilerzinhos, aí vai meio que, tipo, escalando, né? Dá um spoiler menor, aí depois dá um spoiler maior, depois, tipo, dá o spoiler do final, entendeu? Enfim, a ideia é falar com spoiler para dar uma explicação um pouco melhor do livro e talvez criar um interesse ali no pessoal que quer ler e o pessoal também que só quer ver o final da história, vai lá e vê o vídeo, né, também. Eu acho que ia ser legal. Eu gostei muito desse livro, Última Casa da Rua Needles. É muito bom. E queria falar dele com spoilers, tipo, porque é muito legal. Bom, então a parte dos livros lidos era meio que esses dois. Foram esses dois que eu li. E tem um que eu estava lendo e ainda estou lendo, que foi inclusive citado no vídeo de unboxing, né? No vlog passado, que teve um unboxing, uns comentários de livros, né? E é o Rex. E, cara, eu tenho mais coisa para falar desse livro, porque esse livro, ele é um livro muito estranho. Eu tô achando ele muito estranho, assim. Eu criei uma expectativa muito, muito alta em cima desse livro e por isso eu acho que eu tô tendo muita coisa para falar dele. O conceito desse livro eu já expliquei no outro vídeo do unboxing, tá lá, se você quiser dar uma olhadinha e tudo. Mas para simplificar é o seguinte, tem uma cidade que tem uma bruxa que tá meio que presa, meio que ela vaga com os poderes dela ali selados, né? E a cidade ela monitora essa bruxa. Tipo, ela tem um aplicativo que ela monitora essa bruxa, eles não conseguem resolver o problema dessa bruxa, mas eles têm que ficar de olho nela porque se ela se soltar ela mata todo mundo, beleza? Essa é a premissa. Em, sei lá, 10 segundos, 15 segundos que eu falei aqui. Enfim, se você quiser saber um pouquinho mais, eu comento lá no vídeo do unboxing, no outro vlog, beleza? Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Eu comprei esse livro porque quando eu estava pesquisando sobre livros ali de terror, suspense para comprar, eu me deparei com esse e eu achei esse conceito que eu acabei de falar agora aqui muito da hora. Só que eu criei uma expectativa mais relacionada a filme de terror. E foi o que me foi passado ali quando eu pesquisei em vídeos, resenhas ali, coisas assim. Eu tive uma expectativa desse livro aqui muito relacionada a uma expectativa que eu tenho geralmente com filmes de terror e obras de terror no geral, sabe? Você espera que você veja uma situação ali daquele filme que te faça sentir aflito, que faça você se sentir ali inseguro, faça você sentir medo e tudo mais. Então, casa isolada, um monstro, sabe? Tem algum perigo ali iminente que tá para aparecer a qualquer momento. É um demônio, é um monstro, é um assassino. Ou pode ser, tipo, mesmo num terror psicológico, você tem uma situação incômoda, sabe? É uma confusão mental, é uma dupla personalidade, alguma coisa ali que não se encaixa e deixa os personagens nessa situação assim de aflição, né? E você ali compartilha dessa aflição com esses personagens. E o que acontece? O que eu esperava desse livro? Dito isso, né? Eu esperava assim, tem essa bruxa, vai dar uma merda, vai dar errado alguma coisa, que essa bruxa, ela vai tocar o terror nessa cidade. E as pessoas, elas vão ter que, tipo assim, lidar com essa bruxa e tentar resolver ali toda essa situação, entendeu? Tipo, vão matar a bruxa, mas aí tem que descobrir como que mata e vão investigar o passado pra saber o que acontece. Tipo assim, eu imaginei toda uma história, assim, totalmente diferente, assim, na minha cabeça. Criou uma expectativa, na verdade, né? Chegou minha esposa, acabou de fazer a unha. Obrigado. Olha aí quem apareceu. Nova estrela, porque ela já apareceu, essa é a segunda vez que ela aparece. Então, continuando, eu criei toda uma expectativa com relação a isso. Cara, vai acontecer alguma coisa e eles vão reagir a esse perigo que é a bruxa. E, na verdade, a história ela segue muito mais para outra direção, assim, de história, sei lá. Ela segue muito mais para uma ideia de, ok, como as pessoas reagiriam se elas estivessem nessa situação de tensão constante dessa bruxa, entendeu? Tipo, como que as pessoas, elas
reagiria. E aí você tem toda uma construção de universo com base nessa ficção da bruxa, né? Você tem toda uma construção de universo em cima dessa ideia de uma bruxa que é um perigo ali que está contido, mas que é real e pode, a qualquer momento, tocar o terror na cidade. Assim, o problema não é que a história é ruim, eu não acho uma história ruim. Eu só acho que é muito diferente daquilo que eu esperava. E como é diferente do que eu esperava, eu não estou lendo com a mesma vontade que eu estava lendo no início, sabe? Tipo assim, então não é o mesmo interesse. Então eu comecei, eu tava achando muito legal, tava esperando as coisas acontecerem e já tá chegando na metade do livro já e eu tô meio tipo, não tô achando tão interessante assim. E pra vocês terem uma ideia, eu comecei a leitura desse livro aqui acho que no final de outubro, talvez, no iniciozinho de novembro, final de outubro, sabe? E eu realmente empaquei nesse livro aqui, porque tinha a Última Casa da Rua Needles para eu ler e eu tava gostando bastante. Quando eu comecei o Paciente Silenciosa, eu também dei uma viciada, assim, eu realmente fiquei muito, muito engajado na história e li ele meio que muito rápido. E esse aqui meio que foi ficando em segundo plano. E quando eu paro para ler ele, eu não paro com o mesmo interesse de antes, sabe? Porque tá ainda... A história sempre está nessa ideia de construir mais e mais conceitos ali dentro dessa sociedade fictícia que tem essa bruxa. E não era isso que eu tava procurando ler, sabe? Tipo, é legal, é interessante, mas não era exatamente isso que eu esperava desse livro. Era outra coisa. Então esse é o meu problema com o Rex, mas assim, eu vou continuar lendo. Eu tenho esperança de chegar nesse caos, porque eu acho que vai chegar nessa parte. Só não vai ser uma coisa que se estabeleceu no início da história, né? Mas enfim, vamos ver como é que vai ser, né? Mas assim, estou gostando, mas estou gostando menos do que eu gostaria, talvez, porque não era o que eu esperava, né? Enfim, é isso. Continuando aqui os livros que eu estou lendo, né? É o seguinte, eu simplesmente estou vidrado nessa história aqui. E eu provavelmente vou terminar ela, talvez hoje. Se eu não terminar ela hoje, eu vou terminar amanhã. Que é esse quadrinho aqui, Mouse, que é a história do pai do autor, né? Que ele era judeu e ele foi prisioneiro de guerra na Segunda Guerra Mundial dos alemães, né? Então a gente já sabe o que esperar. Só que o mais interessante, assim, dessa história é que ele conta toda uma vida, né? E o mais interessante é que ele viveu muitas coisas, muitos momentos desse período da guerra. Ele conta sobre como era a vida dele antes de começar a guerra, a Segunda Guerra Mundial em si, e conta como estava ainda a vida dele, como que ele estava se casando, ele estava criando uma família, ele estava fazendo várias coisas, até que estourou a guerra. Ele teve que mudar de um lugar para o outro, fugir da guerra. Depois ele teve que se alistar para lutar, então ele guerreou, entendeu? Aí ele perdeu a guerra, foi levado como prisioneiro. Depois ele conseguiu fugir desses lugares e, enfim, cara, assim, é uma história extraordinária. E entre os trechos de história que vão sendo contados, eu acho legal que o autor... toda essa história está sendo contada a partir de uma conversa do autor com o pai dele, né? E de vez em quando ele interrompe para mostrar como que é ele velhinho, assim. Então ele resmungando alguma coisa, ele brigando com o filho dele, falando tipo, você, olha aqui, você tá sujando o chão porque você tá derramando cinza de cigarro. Cara, é você conversar com o seu vô e ele contar as histórias mais malucas da vida dele, sabe? Essa a vibe que esse quadrinho tem. Então eu achei muito legal. E eu simplesmente viciei, tô lendo aqui. Talvez eu termine hoje, eu li um pouco hoje, li um pouco ontem. E tô mais ou menos assim, quase na metade, né? Mas tô gostando muito. Muito interessante esse quadrinho aqui. Então essa é a leitura que tá me viciando por agora. Nesse início de dezembro, né? Enfim, tô lendo. O quadrinho que eu tô lendo é esse aqui, o Solanin. Esse eu comecei a ler já tem um tempinho, só que eu fiz uma pausa
por causa dos outros livros, por causa do Paciente Silenciosa, que me viciou. Depois eu dei uma parada de leitura, porque o que acontece? No final de novembro, era para eu ter lido mais livros, mais coisas, mas acabou que eu tive umas coisas de trabalho, vida pessoal e tudo, que eu não tive muito tempo de ler e acabou que eu não terminei alguns livros, tipo, não terminei algumas leituras, mas voltei a ler, né, o Solanin, já tô na metade do volume 1, eu tô lendo bem com calma essa história, porque eu tô gostando, mas também não me viciou e tô achando legalzinho, tô lendo aos poucos, né, e tá um pouquinho diferente do que eu esperava, mas é porque eu vi que essa obra ela é um pouco lenta mesmo, assim, ela é bem lenta, não acontece muita coisa assim impressionante de início, ela é bem lenta, né? Ela tem um ritmo bem tranquilo, assim, porque é slice of life, né, que chama, é tipo cotidiano, assim. Então, por isso que eu acho que tá nessa marcha lenta ainda aqui essa história e por isso que eu não tô correndo muito com ela, assim, eu tô curtindo ela bem de boa, essa leitura aqui. Então, Solanin. Por enquanto tá normal, não tenho nenhuma impressão muito forte dela, assim, tipo, caraca, tô gostando muito, tô achando muito massa, tô achando... Não, nada muito impressionante. Gostei dos personagens, tô gostando um pouco da temática da história, como eu disse, me identifico muito. A temática, assim, de sonhos que a gente deixou de realizar, sabe, por causa da vida adulta, sabe, decidir entre ficar, sei lá, entre seguir uma carreira porque tá dando certo, ou você, sei lá, seguir aquilo que você tem vontade de fazer por vontade própria, própria é demais, né? Enfim, são temáticas que, sei lá, mexem um pouco comigo, assim, é uma temática que eu gosto muito. Mas até então não teve nenhuma coisa assim super impressionante. Então eu tô só lendo com calma, tranquilo, essa obra aqui, né? Agora é o seguinte, eu vou falar um pouco aqui dos livros que eu pretendo ler em dezembro, que eu quero ler, eu estou com vontade de ler. O primeiro aqui, esse eu fiquei devendo um unboxing, eu comprei ele, foi a minha última compra, foi no Black Friday, no dia do Black Friday, e não fiz unboxing dele nem nada, porque eu não queria saturar o canal de vídeo de unboxing, nem nada do tipo. Então eu só comprei ele, abri tudo, e porque eu fiquei muito curioso e ele estava num preço muito bom e foi bem no dia do Black Friday, enfim, e é isso. E é esse livro aqui, Devoradores de Estrelas. É um livro de ficção científica e, pelo que eu entendi, a história dele é a seguinte: esse astronauta, ele acordou no espaço e ele tem uma missão super importante, que toda a vida humana depende dessa missão dele. Não sei se toda a vida humana ou se todo o universo, o planeta, sei lá, alguma coisa assim, depende dessa missão dele se cumprir ou não. E ele acorda e os únicos parceiros ali de trabalho dele simplesmente estão mortos. Então ele está sozinho no espaço e ele inclusive está com tipo uma amnésia, ele não se lembra muito bem do que estava acontecendo ali. Então ele tem que, tipo assim, resolver uma missão que para salvar o universo, uma situação de merda, né? Tipo, tá bem complicado para ele. E eu vi gente recomendando ele, gente que tem um gosto muito parecido com o meu. Então eu fiquei muito interessado. E ele é do mesmo autor do Perdido em Marte. Assim, eu nunca li Perdido em Marte, mas eu vi o filme. E eu gostei do filme, né? Do Perdido em Marte. Eu gostei muito daquele filme. E não sei se o livro é melhor, mas assim, pode ser que a história aqui seja muito boa. E eu vi muita gente falando que é muito bom, então eu decidi dar uma chance. Além de que eu estava muito querendo ter um livro de ficção científica, né? Eu provavelmente vou ler esse livro aqui em dezembro. O segundo livro que eu pretendo ler em dezembro seria esse aqui, Meu Assassinato. Suspense em que essa personagem ela morreu e ela está numa situação em que ela precisa investigar ali a morte dela, né? Eu já falei dele, acho que num unboxing.
Já falei desse livro aqui num vídeo de unboxing. E eu falei exatamente a mesma coisa que eu falei agora, porque até agora eu não trisquei nesse livro. Entendeu? Eu realmente não li nada, nem a sinopse, nem nada, assim. Só segui a recomendação, peguei. E pareceu interessante começar a leitura desse aqui. Agora que eu terminei o Paciente Silenciosa, que era a obra de suspense que eu mais estava curioso para ler, né? Agora eu vou ler esse aqui e não sei, espero que seja muito bom. É um forte concorrente aí das minhas leituras, né? É o seguinte, como eu disse, geralmente minhas leituras estão numa média de 2 livros por mês, 2 livros e meio, por aí. Eu já estou lendo o Rex e eu quero terminar ele, tudo, apesar do que eu falei e tudo. Então ele já tá como uma leitura, certo? E eu já selecionei esses 2 livros que eu falei aqui, que é o Meu Assassinato e Devoradores de Estrelas, para poder ter leitura ali pro mês de dezembro. Só que é o seguinte, eu queria ver se eu tentava aumentar para 3, né, de fato, ou tipo 4 livros ali, né? Então eu penso em ler mais um livro junto com todos esses, e aí eu separei mais 2 aqui que podem ser ali possíveis leituras ali no mês de dezembro, mas eu acho que só se encaixar mesmo, só se eu conseguir, né? Mas enfim. E eu separei esses aqui do Júlio Verne, né? A Ilha Misteriosa e 20.000 Léguas Submarinas, né? Esses 2 aqui, que parecem ser os livros mais de aventura, assim, dele, né? Eu não sei muita coisa sobre o Júlio Verne, então, assim, eu tô escolhendo, assim, meio que cegamente. Para não dizer que eu não sei nada, eu li um pouquinho da Terra à Lua. Eu comecei a ler ele, eu li uns 3 capítulos, só que eu não me interessei tanto nesse livro por agora. Eu achei legal, tava achando bacana e tudo, só que não é o que eu queria ler agora. Não era a minha ideia de ficção científica para esse momento, entendeu? Então acabei que eu parei ele e eu vou retomar a leitura dele mais para frente, ou recomeçar ele, enfim. Então os concorrentes maiores vão ser esses 2, A Ilha Misteriosa e 20.000 Léguas Submarinas. Só uma última coisa, que é um comentário mais extra, assim, né? É que assim, teve alguns livros aqui que eu li, tipo, igual esse aqui, da Terra Lua. Tipo, eu li 1 capítulo, 2 capítulos, pra ver mais ou menos como é que é a história e decidir se eu ia ler ou não. E teve alguns livros assim, teve o livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Eu li 1 capítulo dele e eu percebi que, assim, ele apesar de ser um livro curto, ele tem muito contexto político, ele tem muita coisa, assim, que é interessante você dar uma estudada antes de ler, para você entender melhor a história e dar uma absorvida maior. Então eu decidi deixar ele um pouquinho mais para frente, para eu poder ler algum texto de apoio, ou ver algum vídeo, ver alguma coisa ali, dar uma estudada no contexto ali do autor, para depois eu ler a obra e absorver melhor ali o conteúdo dela, né? Então esse tipo de livro eu decidi deixar mais pra frente. Os do George Orwell ali eu vou ler um pouquinho mais pra frente. 1984, o Revolução dos Bichos. Mas mais pra frente, não tão pra frente assim, viu? Vou deixar tipo pro mês que vem, pra dar tempo de eu dar uma estudada e tudo mais. Enfim. Então teve esse aqui. Também tem muita linguagem científica. Tenho que ficar pesquisando o tempo todo coisa dele. Tem os do George Orwell. E tiveram alguns outros livros aqui que eu meio que peguei emprestado uma época atrás e eu já tenho que até que devolver, que eu também não li. Comecei a ler, mas não terminei. Um deles é o Assassinato do Expresso Oriente, que é da Agatha Christie, né? Que é uma história do Hercule Poirot. Eu li, tipo, 2 capítulos e não continuei porque tem outros livros para ler, né? Que eu fiquei mais interessado, só por isso. Mas mais pra frente eu vou dar um jeito de ler eles, né? Enfim. Então é isso, acho que esse vídeo vai ficar enorme, vai ficar gigantesco. Eu tô cozinhando aqui porque tá muito calor. As janelas estão fechadas para tentar diminuir um pouco o barulho que fica lá fora, né, de moto, carro, etc. Mas enfim, né? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Novamente, deixa o like, se inscreve, comenta, faz tudão aí, beleza? Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Falou, até mais.